doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Professor Arley Souza falando. Estamos iniciando aí nossa aula sobre decadência, que é o nosso último tópico do cronograma, tá bom? Nós vamos encerrar hoje o nosso cronograma, o nosso curso nessa aula 12, né? Foram aí algumas horas de aula tratando de direito civil com vocês, fazendo questões, apresentando conceitos. Então, quero agradecer o acompanhamento de todos vocês. Dizer a vocês que tem sido uma honra para mim contribuir de algum modo, ajudando vocês a alcançar o sonho do cargo público, tá bom? Peço que todos me sigam na minha rede social, @Prof. Arley Souza. Eu também tenho um canal no YouTube, onde eu pretendo colocar conteúdos educacionais para aqueles que gostariam de ter uma complementação educacional na área jurídica, né? Eu pretendo elaborar cursos aí de processo civil, direito eleitoral, direito constitucional, de modo que, se vocês estiverem gostando da nossa aula, eu ficaria muito honrado, né, com a presença de vocês lá no meu canal, que é Prof. Arley Souza, também no YouTube, tá bom? Meus amigos, vamos finalizar a nossa aula hoje, né, falando de decadência e fazendo questões sobre esses últimos dois temas com que nós tratamos, tá certo? E depois, eu sei que após essa aula, nós teremos aí um encontro presencial, onde vamos só resolver questões de direito civil, cerca de 20 questões eu pretendo apresentar para vocês, dentre as quais eu acredito que estarão questões muito semelhantes na prova de vocês, de modo que até quem não é da área vai conseguir acertar a questão, porque já vai ter visto ela antes, ou igual ou muito similar, certo? Eu tenho essa esperança de lhes ajudar nesse sentido. Então, acompanhe aí o nosso encontro, que será ao vivo, aí o Mentores vai divulgar para vocês o dia, tá bom? E teria o maior prazer em interagir mais com vocês, já que a gente, nessas aulas gravadas, não temos chance de conhecer, né, os amigos aí e as amigas de forma mais íntima, diríamos assim, né, de forma mais amigável. E essa quebra do gelo também é importante para a gente criar esse laço, e certamente a gente vai ficar tão feliz quanto vocês, quando vocês conseguirem a tão sonhada aprovação. Tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos começar a nossa aula de hoje falando do conceito de decadência, diferenciando o conceito de decadência em relação ao conceito de prescrição e lendo a disposição do Código Civil que fala de decadência, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: a decadência, meus amigos, tem como principal diferença em relação à prescrição o seguinte: a decadência é a perda do direito em si, certo? Quando vai cair na sua prova, ele vai dizer que a prescrição é a perda do direito em si, pela falta de uma atitude do titular durante um prazo previsto em lei. A prescrição não é isso. A prescrição é a perda da pretensão jurídica, que deveria ter sido cobrada em juízo no prazo previsto na lei. A decadência, ela é mais grave, porque ela exclui, ela elimina, né? Ela faz com que o titular do direito perca o direito em si, tá certo? Então, essa é a principal diferença entre prescrição e decadência. Ambas decorrem do não exercício do direito, no caso da decadência, e do não ingresso com a respectiva ação judicial em busca da pretensão no tempo fixado pela lei. Ambas estão associadas ao fator tempo, ambas estão associadas à inércia da parte, no caso da prescrição, em ingressar com a ação judicial em busca da pretensão, e no caso da decadência, em exercer o seu direito propriamente, certo? Mas elas têm esse conceito diferente, né? Porque a decadência é mais gravosa, né? O indivíduo perde de fato o direito, joia? Pelo não exercício no lapso temporal. Então, ocorre a decadência. Quando ocorre a decadência, meus amigos, a pessoa não tem mais o direito. O direito em si foi perdido. Tranquilo? Essa é a diferença. Vocês terão que assimilar isso, porque muitas vezes cai isso na prova. Beleza? Nesse caso, meus amigos, a decadência, se uma pessoa não exercer um direito em determinado período de tempo, ela vai perder esse direito de forma definitiva. Os prazos para a decadência também variam de acordo com a natureza do direito.
Os prazos de decadência também variam de acordo com a natureza do direito, podendo ser de 1 a 10 anos. E ainda existem, meus amigos, prazos de decadência em leis especiais, certo? Tem leis de direito administrativo, tem prazo de decadência. Em leis de direito trabalhista, tem prazo de decadência. Mas o nosso foco aqui na prova de direito civil, certo? Os prazos de decadência podem variar de 1 a 10 anos. Tá joia? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se uma pessoa tem um prazo de 10 anos para anular um contrato, mas não o faz dentro desse período, ela perde o direito de anular o contrato. E se ela perde o direito de anular o contrato, meus amigos, ela perdeu, ela perdeu o direito em virtude da decadência. Certo? Então, em resumo, tente diferenciar isso. Isso é importante para concurso, certo? Em suma, a prescrição se refere à perda do direito de ação, à perda da pretensão, certo? Enquanto a decadência se refere à perda do próprio direito. Ok? Essa é a diferenciação que o nosso Código Civil traz para a gente e que, de forma praticamente uníssona, vocês vão encontrar nos livros de direito civil, quando eles forem abordar o tema de prescrição e decadência. Show de bola? Show de bola, professor. Então, decadência é mais fácil, né, professor? Eu diria que também é um tema conceitual, né? Mas que também que precisa também de uma leitura no Código Civil. Por isso que eu trouxe aqui as disposições sobre decadência que estão lá presentes no nosso Código Civil, certo? Eu digo aqui na minha postura o seguinte, ó, é importante estar atento aos prazos mantidos pela lei, certo? E as leis, às vezes, são leis esparsas que definem esses prazos de decadência, certo? Então, da decadência. O nosso Código Civil trata da decadência entre os artigos 207 e 209. Ok? Diz o artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Isso quer dizer o seguinte, a decadência tem outra diferença em relação à prescrição. A decadência não é interrompida, não é suspensa, não é impedido de transcorrer o seu prazo. Isso ocorre na prescrição. Nós vimos lá as causas em que impedem o início do prazo prescricional, por exemplo, entre os cônjuges, durante o casamento, né? Entre os ascendentes e descendentes, enquanto existe o poder familiar. Nesse caso, é uma causa que impede o início do prazo de prescrição. A decadência não tem isso, certo? A decadência não tem essas situações que impedem, que suspendem ou que interrompem o prazo prescricional. A não ser que a lei especificamente diga que há alguma causa que interrompe a decadência. Mas não é o normal, não é a regra. A regra é que o prazo decadencial ele vai se contar de forma ininterrupta. Beleza? Beleza. Desculpem aí, minha garganta está um pouco ruim, ainda estou me recuperando de uma gripe. Artigo 208 diz o seguinte, ó, a decadência, aplica-se a decadência disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. Né? Nós lemos esses artigos aqui quando nós estávamos falando, né, da prescrição, certo? Beleza? Nós lemos esses artigos aqui, artigo 195, ó, diz assim, ó, os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição. Então, se os representantes legais dos incapazes derem causa à decadência, esses poderão ingressar em juízo para requerer a indenização pela omissão daqueles que eram assistentes ou representantes, seja representante da pessoa jurídica, seja assistente dos incapazes, certo? E o artigo 98 fala que, em relação aos incapazes, eles também terão direito, absolutamente incapazes, do artigo 3º, também terão direito de ingressar com ação em relação aos seus representantes, caso eles não busquem exercer o direito dos seus representados ou dos seus assistidos, tá certo? Então, esse artigo 208 diz isso. E o artigo 209 diz que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Show de bola. Show de bola. Ou seja, se a decadência tiver sido fixada em lei, a parte não pode renunciar.
a ela. É isso que quer dizer o artigo. Bom? Se a parte não pode renunciar a um prazo decadencial que foi fixado na lei. Então, com isso, nós encerramos aí o estudo das disposições sobre prescrição e decadência no Código Civil. E a minha dica para vocês devem ter percebido que essa aula foi um pouco diferente das aulas anteriores, é porque essa aula exige leitura e memorização. Bom, se algum dia eu descobrir outro método ou algum professor que consiga me ensinar esse tema de forma que não exija a memorização, eu vou copiar esse método. Mas até hoje, eu não encontrei nos professores que eu tive, nos livros que eu li, praticamente um consenso de que há necessidade de leitura e memorização desses prazos prescricionais e decadenciais, tá certo? Então, feito isso, mirando finalizar a nossa aula, nós vamos fazer aí as últimas questões. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5 questões sobre esses temas, né, para vocês verem como é que eles caem na prova de vocês, tá bom? E eu, se for o caso, abordarei ele nas aulas futuras de revisão, né, pré-prova, que nós deveremos organizar para vocês, tá bom? Então, beleza, compartilhando novamente a nossa janela, vamos aqui à nossa questão 6, né? Por que a questão 6? Porque nesse capítulo 7 aqui, que nós disponibilizamos, inclusive, a versão atualizada para vocês, nesse capítulo 7, nós abordamos 10 questões, né? Nós falamos dos atos ilícitos lá no início, né? Atos jurídicos lícitos, atos jurídicos ilícitos, aí fizemos aqui algumas questões e começamos agora a fazer as questões do que fala da prescrição e da decadência. Beleza. Questão 6 é uma questão de 2022, certo? Questão para o cargo de juiz leigo. Beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que cai. ABC é um hotel situado na capital do estado, no qual Jaqueline ficou hospedada por 10 noites e não efetuou o pagamento relativo à sua hospedagem, apesar de ter assinado o contrato de hospedagem assinado por 2 testemunhas. Ou seja, Jaqueline foi, na linguagem popular, né, uma caloteira, né? Se hospedou e não pagou. Devido a uma confusão na contabilidade, a falta de pagamento só foi verificada 10 meses após os fatos, momento no qual o Hotel ABC decidiu propor a ação de execução em face de Jaqueline. Passado um mês, Jaqueline foi citada. Então, estamos aí com 11 meses, certo? Diante da situação hipotética, é correto afirmar que o despacho do juiz que ordenou a citação de Jaqueline, ele faz o quê? Se vocês lembrarem bem, nós vimos que o despacho do juiz, mesmo incompetente, ele interrompe o prazo prescricional, né? Nós lemos isso aqui, ó, no artigo 202, tá certo? Ele interrompe o prazo prescricional, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover dentro do prazo e na forma da lei processual. Jaqueline tinha até um ano. Nós vimos que o prazo prescricional para esse tipo de cobrança é de até um ano, certo? Nós vimos aqui, artigo 206, parágrafo 1º, inciso 1. O prazo era de um ano, né? Se o prazo era de um ano, então Jaqueline ingressou com a ação, o hotel entrou com a ação em 10 meses. Portanto, se o hotel entrou com a ação em 10 meses, esse prazo a ação não tinha prescrito ainda, né? É o que está dizendo o nosso enunciado, entrou 10 meses após os fatos. Então, a prescrição não tinha acontecido ainda. Show de bola, professor, show de bola. E o juiz despachou determinando a citação de Jaqueline. Então, conforme expressa a disposição legal, nós já vimos que isso é uma causa de interrupção da prescrição. E a interrupção da prescrição faz o prazo recomeçar do seu início, né? O que é diferente do caso de suspensão, porque no caso de uma causa de suspensão da prescrição, o prazo prescricional vinha correndo, acontece a causa de suspensiva, o prazo para de correr, cessada a causa suspensiva, o prazo volta a correr de onde parou.
Isso chama-se causa suspensiva da prescrição. Já a interrupção acontece quando ela acontece, o prazo prescricional, depois que ela cessa, né? Depois que cessa a causa interruptiva da prescrição, o prazo prescricional retorna à sua contagem desde o início. Tá joia? Então, nesse sentido, só resta uma alternativa para nós avaliarmos, né? Que diz que o despacho do juiz que ordenou a citação é causa de interrupção da prescrição, sendo certo que a prescrição recomeçará a correr da data do ato que a interrompeu. Tranquilo, meus amigos? Deu para entender aí? Espero que vocês tenham compreendido bem. Beleza? Questão 7, questão de 2022, da banca FCC. Certo? Eu tentei pegar questões o mais atualizadas possível, porque às vezes, mesmo não sendo questões da mesma banca, as bancas copiam as questões umas das outras, certo? Então, pode vir de forma semelhante uma questão na banca da FGV, que é a banca que vai gerenciar o concurso do TJ do Rio Grande do Norte. Mas se você tiver entendido, meu amigo, o que é prescrição e tiver memorizado algum daqueles prazos, você vai conseguir resolver, seja uma questão da banca FCC, seja uma questão da banca FGV, seja uma questão da banca CESP, enfim, de qualquer banca. Porque o conhecimento vai estar aí no seu baú, que é o seu cérebro. Bom? Beleza, meus amigos, beleza. Então, vamos lá. Questão 7, né, que é a nossa questão 2 sobre prescrição. Decai o adquirente do direito de obter a redimição ou abatimento do preço da coisa recebida, em virtude do contrato comutativo no prazo de... Esse prazo aqui, ó, meus amigos, ele não está previsto no Código Civil. Certo? Decai o adquirente do direito de obter a redimição ou abatimento do preço da coisa recebida, em virtude de contrato comutativo no prazo. Não, ele está assim no Código Civil, certo? É um prazo que está lá previsto na hora que vão se falar dos vícios redimitórios, que são vícios ocultos no contrato, na coisa, vícios ocultos na coisa, né? E aí, esse prazo é um mero prazo legal, certo? O prazo para obter a redimição ou abatimento do preço está previsto, é o prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Professor, isso aí é o quê, professor? Mero decoreba, certo? Está previsto no Código Civil. Vou até abrir o Código Civil para vocês verem que o prazo é de... esse da letra D de dado, tá bom? Questão realmente que, diríamos assim, exige decoreba, certo, meus amigos? Exige decoreba, tá bom? O artigo que trata disso, eu vou até compartilhar com vocês, eu vou interromper o compartilhamento dessa aula, desse material, mas é um prazo que fala dos vícios redimitórios, né? Os vícios redimitórios são aqueles vícios ocultos na coisa comprada, na coisa adquirida, certo? Não estava previsto num cronograma de vocês abordar todos os vícios dos negócios jurídicos, certo? Não estava lá previsto, porque é uma matéria que você vê em contratos. E vocês, o cronograma de vocês não vai até a parte do Código Civil que trata dos contratos. Ele fala dos negócios jurídicos. Então, como esse assunto é um assunto dos contratos, eu vou aqui dar uma antecipada, mas é pouquíssimo provável que caia. Agora, cai um prazo de decadência presente numa matéria que é vista quando nós vamos ver os vícios redimitórios do contrato, né? Então, a gente precisaria saber. O artigo que fala disso é uma disposição expressa da lei, certo? É o artigo 445 do Código Civil, certo? O adquirente decai do direito de obter a redimição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse da coisa, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade, tá certo? Então, essa questão aí, ó, mero decoreba, certo?
como eu disse a vocês, às vezes, né, o examinador cobra questões nesse estilo, certo? Então, a gente precisa de memorização. Artigo 445 do Código Civil é o modo que a banca FCC cobrou aí, esse prazo decadencial. Beleza, beleza. Questão 8, né? Diz o seguinte, inclusive está com a letra errada, a letra aqui tem que ser Arial, é o que eu mais gosto, letra Arial. Meu estilo. Beleza. Questão de 2023, muito recente, né? Questão de 2023, muito recente. Diz o seguinte, ó. Em determinada relação jurídica, ocorreu protesto do título executivo. Não sei se vocês lembram, né? Mas o protesto do título executivo é uma causa de interrupção da prescrição, certo? E o ajuizamento da ação cautelar de cancelamento de duplicatas e do protesto, certo? Uma causa endoprocessual. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STJ, as causas, relativamente às causas interruptivas da prescrição, vamos lá ver aqui o que diz as nossas alternativas, né? Letra A. É possível acumular duas causas interruptivas. Lembram que eu disse a vocês que a interrupção só pode acontecer uma vez no processo? A interrupção da prescrição? Então, não pode haver causas cumulativas interruptivas. Certo? Só a interrupção da prescrição só pode acontecer uma vez. Nós lemos isso aqui no nosso material. Nós lemos isso aqui no nosso material, quando estávamos falando sobre causas interruptivas da prescrição, certo? Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dá-se-á, e aí ele traz, né, várias situações aí de interrupção da prescrição. Então, a letra A aqui está errada, porque não pode ter duas causas interruptivas da prescrição. Então, a letra A já está errada por isso. A prescrição só pode ser interrompida uma vez. Tá bom? Letra A errada. Tranquilo? Letra B. É possível acumular as duas causas interruptivas? Também não, né? Também não. Certo? Só é possível existir uma causa interruptiva da prescrição, conforme expressa a disposição legal do artigo 202 do Código Civil. Então, a letra B também está errada. A letra C fala, não é possível acumular as causas interruptivas extrajudicial e endoprocessual. Até aqui está ok. E aqui também diz, ó, não é possível acumular as causas interruptivas extrajudicial e endoprocessual. Isso aqui também está ok. Então, é a C ou é a D. A letra E também diz que é possível acumular. Não é, porque nós já vimos, só pode haver uma causa de interrupção, certo? A interrupção da prescrição, se acontecer, vai ser somente uma vez por expressa disposição legal. Ah, professor, beleza, tranquilo. Então, ou é a C, professor, ou é a D. Vamos ver aqui qual das duas é. Não é possível acumular as causas interruptivas da prescrição extrajudicial e endoprocessual, beleza? Havendo a interrupção do prazo apenas quanto ao primeiro dos eventos que vier a ocorrer. Exatamente. Exatamente. Quando acontece uma causa interruptiva da prescrição, a primeira que ocorrer vai ser a que será válida. E a partir dela, o processo vai reiniciar a sua tramitação. Aliás, o prazo vai reiniciar o seu decurso, né? Tá certo? Então, a interrupção do processo só se dá uma vez e, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a contar do zero, conforme nós dissemos. E vai ser o primeiro dos eventos. Você não pode escolher um ou outro, não. Vai ser o primeiro dos eventos que gerou a interrupção da prescrição que vai fazer o prazo reiniciar daquele ponto. Beleza, meus amigos? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, acaba que só sobrou a letra C de casa. Questãozinha boa essa, né? Questãozinha boa, de um bom nível. Exigia um conhecimento aí sistemático do que é prescrição, do que é causa interruptiva e do fato de que só se pode interromper a prescrição uma vez. Essa questão é um pouco mais inteligente, aí, questão da CESP. Beleza, né, pessoal? Beleza. Então, vamos para agora a questão 9. Diz a questão 9, uma questão para o cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual.
de acordo com o Código Civil, a prescrição, aí a letra A, pode ser renunciada, desde que expressamente, tal como a decadência fixada em lei. Lembra que nós falamos que a decadência não pode ser renunciada, mesmo que fixada em lei? Existe uma disposição expressa, artigo 209. É nula a renúncia da decadência fixada em lei. Certo? É nula. A prescrição pode ser renunciada. Nós vimos que a prescrição pode ser renunciada. Agora, ela não vai aproveitar as outras partes, aos outros codevedores. Lembram disso? Nós falamos disso, que a pretensão, a prescrição pode ser renunciada, mas ela não vai aproveitar aos demais que a renunciaram. Tá joia? Agora, a decadência não pode ser renunciada. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Aqui, artigo 91, ó. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Então, a prescrição pode ser renunciada. A decadência não pode, quando for vedada isso na lei. Certo? Ou seja, se o prazo decadencial é previsto na lei, as partes não poderão renunciar à decadência. Beleza? Por expressa disposição legal, artigo 209 do Código Civil. Beleza, professor. Então, já vimos aí que na questão 9, né, a letra A está errada. A letra B diz assim: a prescrição não pode ser renunciada. Nós já vimos que pode, ela pode ser renunciada tácita ou expressamente. Certo? Tácita ou expressamente. Diferentemente da decadência fixada em lei, que é o contrário, né? O examinador está fazendo nessa questão, está fazendo aquela mistura de quem pode ser renunciado e quem não pode. Quem não pode ser renunciado é a decadência. O prazo decadencial fixado em lei. A prescrição pode ser renunciada de forma expressa ou tácita. Nós vimos isso. Então, de acordo com o Código Civil, a prescrição pode ser renunciada. Olha aí, pode ser. Vamos ver aqui. Vamos continuar. Tácita ou expressamente. Beleza. Aí ele fala assim, ó, tal como a decadência fixada em lei. A decadência, nós já vimos, ela não pode ser renunciada. Então, a letra C está errada. A letra D diz assim: a prescrição pode ser renunciada? Pode. Tácito ou expressamente? Pode sim. Diferentemente da decadência fixada em lei, que não admite renúncia. Perfeito. Artigo 209 do Código Civil. Perfeito. Combinado com o artigo 195 do Código Civil. Não é isso? 195, não. 191 do Código Civil. Então, artigo 209 combinado com o artigo 191. Perceba que a leitura da lei expressa, né, já permitiria a resposta dessa questão, alcançar a resposta dessa questão. Mero decoreba, né? Como eu tinha dito a vocês. Lamentavelmente, às vezes, as bancas cobram dessa forma, certo? Não podemos enganar vocês querendo inventar uma estratégia de aprendizado dessas aí que muitos coaching, né, ensinam aí como se fossem milagrosas, né? Meus amigos, aprendam uma coisa: milagre só quem faz é Deus, certo? A gente vai conseguir o nosso sucesso pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo método de estudo, pela reiteração do estudo, pela persistência no estudo, tá certo? Aí o milagre acontecerá, entre aspas, que não vai ser um milagre, vai ser consequência das suas ações, certo? Milagres até podem acontecer, e eu acho até que acontecem, mas a gente não pode viver esperando milagres. A gente tem que fazer o nosso destino. A gente tem que fazer o nosso futuro. Depende de cada um de nós. E, no caso de um concurso, o seu futuro depende de você, do seu estudo, do seu embasamento, do preenchimento do seu intelecto, cada vez com mais estudo, certo? Da busca de informações em várias fontes seguras, fidedignas, né? E estudo, cara. Suor, tá bom? Não vão nessas teses de milagrosas, não, porque geralmente, com todo respeito a quem pratica, é charlatanismo. Tá joia? Vamos focar no que dá certo, que é o quê? Estudar, ter disciplina, focar, acreditar em si mesmo, né? Repetir, treinar com exercício, repetir.
Errei o exercício, vou para a lei. Leio a lei, vejo a aula sobre o assunto. Se for tiver chance de ler um livro, leio um livro sobre um assunto. Depois vou refazer esses exercícios. E assim a gente aprende. Tá bom? Esses 3 minutos que eu falei agora, 2 minutos que eu falei agora, é o que inúmeras pessoas cobram dos alunos, né? Inúmeros coachings cobram dos alunos para dizer que eles têm que fazer. O macete, o caminho é esse. Esse caminho dá certo para todo mundo. Métodos milagrosos, eu tenho muitas desconfianças, tá certo? Porque eu não acredito que seres humanos são capazes de milagres. Quem tem capacidade de milagres é Deus, beleza? Então vamos lá. Sobre a prescrição civil, originária e intercorrente, e sobre a decadência, essa questão da FGV, ó, de 2022, certo? Banca de vocês. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Vamos lá. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Beleza. Agora aqui está certo. Não se aplicando às causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição. Aí ele errou, né? Aí ele errou, porque a gente leu hoje e sim se aplicam, né? A prescrição intercorrente, ela vai transcorrer no mesmo prazo da pretensão, mas se aplica às causas de impedimento, suspensão e interrupção. Continuam se aplicando. A gente leu isso, certo? Beleza. Onde é que a gente leu isso, professor? Vamos lá. É bom ler e mostrar, né? Matar a cobra e gastar o pau. Né, ó? A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Aí ele botou não se aplicando, é aqui ele bota aqui na lei, ó, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção. Mera disposição legal, né, na letra A, aqui, que você conhecendo bem, você perceberia que isso aqui é uma pegadinha. Aí você acertaria a questão. Tranquilo? Beleza, então letra A errada por essa parte final aí, né? A letra B diz assim, ó, o juiz pode declarar de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, independentemente de prévia oitiva das partes. Essa partezinha aqui, ó, tá tudo certo. Aí aqui tá errado, independentemente de prévia oitiva das partes. Veja que essa questão está envolvendo conceitos de direito processual civil que vocês viram comigo. O artigo 10 do Código de Processo Civil diz: o juiz não poderá decidir sobre fundamento sobre o qual as partes não tenham tido a chance de se manifestar, mesmo que deva fazê-lo de ofício. Isso é o que está no Código de Processo Civil que vocês estudaram comigo. Então, essa parte final torna a alternativa B errada. E aqui exigiria do aluno conhecimento de direito civil combinado com conhecimento de processo civil. Certo? Para garantir o contraditório e ampla defesa, o juiz não pode decidir sobre um fundamento quanto ao qual ou sobre o qual as partes não tiveram a chance de se manifestar. E aí, a alternativa B está dizendo o seguinte, ó, independentemente de prévia oitiva das partes interessadas. Não, ele tem que ouvir as partes, falando da possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, as partes vão se manifestar, aí ele vai poder decidir. Porque as partes têm o direito de contribuir com o processo, com a construção da decisão judicial. Revisãozinha rápida de processo civil, beleza? Então, letra C, letra B está errada, né? A letra C diz o seguinte, a prescrição intercorrente é cabível, aliás, a prescrição intercorrente é aplicável no módulo executivo do processo, dando continuidade à contagem do prazo do momento em que parou, após a interrupção ocorrida pelo despacho de citação. Veja bem, a primeira parte está correta. A prescrição intercorrente é aplicável no módulo executivo do processo, ou seja, na fase em que o processo está em execução. Fase que vocês não estudaram a fundo. Então, não vai cair na prova de vocês isso, certo? Mas ele fala, ó, dando continuidade à contagem do prazo do momento em que parou, após a interrupção ocorrida. Errado, né? Errado, porque a interrupção não faz o prazo continuar de onde parou. Ela faz o prazo reiniciar do começo.
Então, essa parte final que fala, após a interrupção ocorrida pelo despacho de citação, que de fato é uma causa interruptiva, mas o prazo não continua a sua contagem de onde parou. O prazo continuará a sua contagem do zero. Vai recomeçar a contagem do zero, né? Não é nem uma questão de continuar, é uma questão de recomeçar. E lembrando que a interrupção só pode se dar uma vez, certo? Então, a letra C está errada em virtude dessa parte final, né? Existente aí nessa alternativa C. E a alternativa D diz o seguinte, ó. Não corre o prazo da prescrição civil contra absolutamente e relativamente incapazes, enquanto permanecer o estado de incapacidade. Em relação, meus amigos, aos relativamente incapazes, o prazo da prescrição civil conta, certo? Agora, se ele acontecer e se confirmar, os relativamente incapazes terão direito de ação em face dos seus assistidos, dos seus assistentes. Mas em relação aos relativamente incapazes, o prazo de prescrição conta, porque eles já têm certa capacidade, eles já podem provocar o seu assistente para ingressar com a ação. Agora, se o assistente não ingressa com a ação e prescreve a pretensão dos relativamente incapazes, esses relativamente incapazes terão direito de ingressar com a ação contra o assistente, mas os prazos correm para eles sim, certo? Os prazos só não correm para os absolutamente incapazes, mas para os relativamente incapazes, o prazo prescricional, ele corre sim, certo? Então, a letra D está errada por causa do que ele falou dos relativamente incapazes. E, por último, nós temos a letra E, que diz o seguinte, ó. Se a decadência for convencional, ou seja, se as partes fixarem um prazo decadencial por meio de acordo, chama-se decadência convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição. Perfeito. Agora tudo certo. Mas o juiz não pode suprir a alegação. Essa alternativa está corretíssima. Certo? A decadência convencional, meus amigos, é aquela que decorre do acordo das partes. Ela é permitida pelo direito civil, certo? Mas como ela decorre do acordo das partes, não cabe ao juiz intervir nesse processo decadencial e supri-la de ofício, né? Não cabe, tá certo? Se for uma decadência legal, o juiz tem o dever de reconhecê-la de ofício. Se for uma prescrição, o juiz tem o dever de reconhecer a prescrição de ofício. Agora, se for uma decadência convencional, ou seja, aquela que nasce do acordo das partes, o juiz, em virtude de não poder tomar partido, né, dele ser inerte, dele ser imparcial, ele não pode suprir a alegação da parte a quem aproveitaria a decadência. Porque aí ele estará ferindo o princípio da inércia e da imparcialidade do juiz. Certo? Então, essa alternativa é a nossa resposta, tá bom? Ela é a nossa resposta correta. Os motivos aí são esses, tá certo? Então, com isso, eu vou interromper aqui a nossa exposição, né? Com isso, meus amigos, nós finalizamos todo o cronograma do curso de Direito Civil previsto para o cargo de vocês, tá bom? Com isso, nós finalizamos todas as aulas aí, todo o conteúdo previsto para o concurso de vocês, e eu digo isso com saudade de vocês, né? E digo isso e mostro onde é que eu posso dizer isso para vocês, ó. Vou compartilhar aqui todo o edital de vocês com essa aula, acabou de ser finalizado, tá bom? Nós vimos toda a matéria, certamente o que vai cair foi visto por nós, muito pouco provável as questões que vierem não estarem aí dentro desse escopo que eu dei nos exemplos de questões que eu trouxe para nós debatermos os conceitos, certo? Então, eu quero agradecer profundamente a atenção de todos vocês, dizer que foi um prazer estar aqui. Agradeceria também se vocês me seguissem no meu canal no Instagram, @Prof. Arley Souza. Daqui até o final do concurso, até o dia do concurso, eu vou ficar colocando dicas de direito civil, de direito processual civil, e para que vocês
Revisem as matérias, é claro que são dicas rápidas, né? Para revisar com a profundidade necessária, às vezes é preciso assistir a aula várias vezes, certo? Façam as questões encaminhadas para vocês, façam os simulados, também sejam proativos na busca do seu próprio conhecimento, porque assim, proporcional ao suor que vocês estão dando agora, será o sucesso que vocês terão. Já disse isso várias vezes e repito. Nós somos os principais responsáveis pela alegria, pelo sucesso que teremos nas nossas vidas. Temos que confiar em nós mesmos, claro, entregar na mão de Deus, mas confiar em nós mesmos e fazer a nossa parte. E não esmorecer numa possível derrota, numa possível... Até porque só é derrotado quem desiste, certo? Quem perde uma batalha não é um derrotado, não. Agora, quem desiste do sonho, aí sim. Então, não desistam do sonho de vocês, mantenham o foco nos estudos, tá certo? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Para qualquer dúvida, podem enviar e-mail para o endereço prof.arleysouza@gmail.com ou ingressando lá no meu Instagram, falar comigo no direct, que a interação é mais rápida. Tá joia? Prazer estar com vocês aí. Até a próxima. Valeu, galera. Bons estudos aí. Valeu.